Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a lição 10, que vai falar da representação algébrica por meio de gráficos. Estamos lá na página 49 e vocês já aprenderam em aula ali que quando a gente fala de uma função, a gente consegue observar vários elementos através do gráfico, ou através de um gráfico a gente consegue determinar vários elementos de uma função. Só de observar ali, né, na nossa página 49, quando a gente olha para esse gráfico, eu já sei que eu estou falando de algo que está diminuindo. Por isso que eu sei que ele é uma função decrescente. Então percebe que o gráfico ele já vai te trazer essa ideia. Além disso, se você observasse o assunto ali, também faria muito sentido, né? Quanto mais distância percorrer, menos combustível no tanque tem que ter, né? Então, a aplicação disso fica muito mais fácil de entender quando você interpreta o gráfico com as informações que ele te traz. Mas a gente vai ver também ali que eu, olhando, por exemplo, para a minha expressão algébrica, para a minha função, eu tenho que entender quando que ela vai representar dessa forma, porque nem sempre o gráfico vai estar disponível para você, ok? O que vocês foram aprendendo em aula? Determinar zero da função. O que é o zero da função, né? Você quer descobrir quando essa função vai ser zero. E tem que tomar um cuidado. A função ser zero é diferente do x ser zero. Aqui quem é zero é o y, porque a gente sabe que esse f de x representa o y. Então, na verdade, quando ele fala determine o zero da função, ele quer saber qual é o valor de x que quando você substituir lá, vai resultar em zero. Tá? Então é importante não confundir esses conceitos. Pensando num gráfico, você consegue saber que ela é a intersecção com o eixo OX, ou seja, nesse gráfico aqui, ó, olha o zero da minha função. Quando chegar a 500, a minha função está no zero. Ah, então é importante entender esses conceitos para não se confundir. Além disso, vocês também aprenderam ali, né, a ideia do crescente e decrescente. Visualmente, a gente já conseguiu ter essa ideia, né? Ó, aqui eu tô olhando, o gráfico está crescendo. No exemplo anterior, eu vi que ele estava decrescendo. Mas como eu percebo isso olhando para uma função? Aí a gente olha ali para o coeficiente, tá? A nossa função, ela é desse formato aqui. F de x igual a x mais b. Se o a é positivo, ela é crescente. Se o a é negativo, a função seria decrescente. Mas dentro de uma função independente, se ela é crescente ou não, a gente percebe que há vários comportamentos. Tem valores ali que ela vai ser negativa, tem valores que ela vai ser positiva. Quem determina isso? Ó, é a raiz. A raiz, ele traça ali e separa esse comportamento ali do gráfico. Bom, vamos acompanhando aqui. Eu quero que vocês avancem para a página 53. Vamos iniciar com a questão 4. Analise o segmento AB representado no plano cartesiano a seguir. Utilize a fórmula do ponto médio para encontrar as coordenadas do ponto que divide o segmento AB em duas partes iguais. Basicamente, ele está te dizendo ali que ele quer saber quem é o ponto que vai dividir esse segmento em dois pedacinhos, né? Às vezes, aqui, ó, como o plano cartesiano já está ilustrado, isso já poderia servir como uma referência para você, né? Eu vou mostrar dentro do gráfico, depois a gente vê como eu faria isso em cálculos também, já que ele pediu, né, para que você utilize uma fórmula. Mas se ele te dá ilustrado assim, numa malha quadriculada, o que eu sugiro que você possa fazer também como alternativa, ó? Eu vou tracejar aqui, ó, aonde fica a limitação dessa linha. Eu percebo que ele anda 3 quadradinhos, então o meio teria que estar bem aqui no meio. Agora, quando eu olho, né, para o eixo Y, ele vai do 3 até o 9. E aí eu percebo que para estar no meio, ele teria que estar aqui, olha só. Então a gente consegue olhar para o gráfico e descobrir. Aí você teria que pensar, quem é essa coordenada? Aí você vai ter que localizar ali. Olhando aqui para o gráfico, você consegue descobrir que ele seria 3,5 e 6. Não tem essa opção porque ele deixou em fração, né? Ok, ele pediu para utilizar a fórmula. Como é que eu poderia fazer essa questão utilizando a fórmula? Basicamente, como ele está falando de ponto médio, você tem que lembrar da ideia de média, tá? Vou até apagar tudo aqui e a gente vai reiniciar.
Qual que é a ideia de média? A gente soma os valores e divide. Então, primeiro eu teria que descobrir as coordenadas desse ponto. Qual é a coordenada do ponto A? Ele tem 2 para o x e tem 3 para o y. Qual é a coordenada do ponto B? Desce lá, 5 para o x, 9 para o y. Lembrando que numa coordenada, sempre primeiro o valor do x, depois o valor do y. Por isso que ele é um par ordenado, tem ordem correta. Se eu inverter, eu estou mudando de ponto. E agora, para você descobrir quem é o ponto que está bem aqui no meio, quem é o ponto médio, você vai fazer uma média. Quem seria a coordenada do ponto médio do x? Eu ia ter que pegar o valor do x do A mais o valor do x do B e dividir por 2. Quando você faz isso, perceba que você chega exatamente já na resposta em fração. Se dividisse, daria 3,5, como a gente já sabia. Vai fazer a mesma coisa. Quem é a média do y? Você vai somar as coordenadas ali do y do A com o y do B e vai dividir por 2. Vai ficar lá 12 dividido por 2, 6. E aí você encontra, então, que a coordenada é 7,5, 6. Viu que tem várias formas de fazer? Lógico, pelo desenho, apenas se ele te trouxer num plano cartesiano ali com a malha quadriculada ao fundo. Aí você pode calcular dessa forma, ok? Avançando agora, vamos mudar de página, fazemos juntos a questão 5. Página 54. Um estudo antecipado de uma empresa sobre a venda de um dos seus produtos é dada pelo gráfico abaixo. Sabendo que o lucro L é dado pela diferença entre a receita e o custo do produto, ou seja, R menos L, pode-se afirmar que... Aí ele traz várias informações para você, a gente vai precisar ler para entender o que ele está pedindo nessa questão. A empresa só terá lucro se fabricar a partir de 100 peças. A empresa só terá lucro se fabricar a partir de 400 peças. Fabricando 400 peças do produto, o lucro será 4.000. O lucro máximo ocorre quando fabricamos 400 peças. Bom, ele está comparando ali a ideia do lucro. Esse gráfico, ele traz para você a receita e o custo. E ele falou para você que o lucro é obtido pegando o custo menos... a receita menos o custo. Por quê? Eu tenho que pegar tudo que eu ganho, tirar tudo que eu gasto para saber o que eu lucrei. O lucro é a diferença entre isso. Nesses gráficos aqui, ó, perceba que o custo está em azul. Então, só vai ter lucro se a receita for maior que o custo. Se a receita for menor, eu tenho prejuízo. Agora, se for exatamente igual, como, por exemplo, tem um pontinho aqui, empatou. Por exemplo, ganhei 100zão, gastei 100zão. 0, né? Então, eu só vou ter lucro a partir do momento que a receita ultrapassar o meu custo, ó. A partir desse momento aqui, eu começo a obter lucro. E quando que isso ocorre? Aí eu preciso analisar o gráfico, né? Aqui tá a quantidade, ó. Quando que isso vai acontecer? Quando for 400? Quando for menor que 400? Não. Tem que ser maior, porque exatamente quando for 400, ó, eu tenho tanto 4.000 de receita quanto 4.000 de custo. Então, dá 0 lucro, né? Então, ela só vai ter lucro a partir de 100 peças? Não. A partir de 100 peças, se você fosse olhar, ela ia ter bastante prejuízo. A empresa vai ter lucro se fabricar a partir de 400 peças, isso a gente já viu que é verdade. Fabricando 400 peças, o lucro é 4.000? Não. O que é 4.000? Tanto a receita quanto o custo, tá? O gráfico não te traz informação de lucro. Cuidado para não confundir aqui. O lucro máximo ocorre fabricando 400 peças, na verdade nem tem lucro. Então, já sabemos que a alternativa correta é letra B, tá? Muito cuidado com interpretação de gráfico também, tá ok, pessoal? Bom, a gente vai finalizando por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo para falar da nossa próxima lição.